Primeira questão, era fornecida a equação que dá a posição do objeto em função do tempo para um movimento. E aí, eram solicitadas algumas coisas sobre essa equação. O que dava para observar aqui logo de cara? Posição inicial, velocidade inicial e metade da aceleração. Então, só olhando para cá, a gente já tinha as seguintes informações desse movimento. O objeto estava na posição menos 10 metros em relação ao observador, com velocidade de 3 metros por segundo e com a aceleração vai ser a mesma em todo o movimento, aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eram as informações que a gente já tinha direto daqui. O que era pedido? Distância percorrida entre dois instantes, velocidade média entre dois instantes, velocidade instantânea em um instante e aceleração média entre dois instantes. Tá? Então, vamos lá para o whiteboard. A solução com planilha também eu vou disponibilizar para vocês. É até mais fácil, mais simples. Então, x de t é uma função igual a menos 10 mais 3t mais 4t ao quadrado. A partir disso, a gente sabe que a velocidade, então, é igual a 3 mais 8t e a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado para qualquer instante de tempo. Três informações imediatas que a gente tira ali do enunciado. Aí começa. Instante 4 e 8 segundos. O que a gente precisa calcular? Onde o objeto estava quando o tempo, cronômetro, marcava 4 segundos, era só substituir no tempo. Menos 10 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 4 ao quadrado. Então, aqui daria menos 10 mais 12 mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Então, nós temos aqui menos 10, que no instante x, 4 segundos. Aqui, menos 10 mais 12 sobrou 2, com mais 64, 66 metros. Então, posição em 4 segundos. Posição para 8 segundos, x para 8 segundos. Menos 10 mais 3 vezes 8 mais 4 vezes 8 ao quadrado. Então, aqui menos 10 mais 24, mais 4 vezes 64. Logo, 4 vezes 64, 128, 256. 256 mais 14, 266, 270, correto? Se eu não errei em conta. X de 8 segundos, 270 metros. Então, a distância percorrida entre 4 e 8 segundos, 270 menos 66, o que dá, então, 204 metros. Correto? Alguém tem dúvida nisso? Não? Tranquilo, né? Então, letra A. Aí a letra B era um gancho em cima dessa letra A, né? Porque ele perguntava qual foi a velocidade média neste mesmo intervalo. Como a gente já tinha a distância calculada, a gente sabe então que a velocidade média nesse mesmo intervalo, entre 4 e 8 segundos, ela vai ser posição em 8 segundos menos posição em 4 segundos, dividido pelo 8 menos 4. Então, 204 metros
percorridos em 4 segundos. Isso aqui vai dar 102 dividido por 2, 51, né? 51 metros por segundo, velocidade média no percurso, tá? Acho que essa daí praticamente todo mundo acertou. Depois era solicitado o módulo da velocidade instantânea, velocidade em 8 segundos. Era só substituir na equação da velocidade. Velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial, 3 mais aceleração vezes o tempo. Logo, a velocidade em 8 segundos, 3 mais 8 vezes 8, velocidade então de 67 metros por segundo. E a última, a letra D, ele pedia a aceleração média. A aceleração média, nesse caso, a aceleração é constante, ela é igual à instantânea e ela é igual a 8 metros por segundo ao quadrado para qualquer intervalo de tempo, para qualquer instante de tempo. É um movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento com aceleração constante. Então foi essa aí a questão número 1 da avaliação. Dúvidas nela? Alguém quer perguntar alguma coisa? Silêncio profundo. Vamos para o número 2, então. Questão número 2. Já é um movimento com lançamento de projétil, né? O objeto é lançado da origem, lá do 00, com uma velocidade de módulo 40 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Solicitações: altura máxima, tempo de voo e alcance. O número 2, movimento bidimensional, velocidade inicial 40 metros por segundo, ângulo de lançamento 60 graus e posição inicial origem x0, y0, 0. O que acontece com um movimento desse tipo? O objeto é lançado a partir da origem do sistema de coordenadas, a gente já usa aqui coordenadas x e y. O objeto foi lançado daqui, formando 60 graus, com 40 metros por segundo de velocidade. Ele sobe, atinge uma altura máxima e retorna ao solo. A altura máxima, então, corresponde ao instante em que a velocidade vertical, a componente vertical da velocidade vai a zero, e o alcance corresponde à coordenada x no tempo de voo, ou seja, quando finaliza aí o movimento. Tá? Hã? O que não deu? A prova não está aparecendo para você? A quem viu pelo Teams está direto a nota lá pelo Teams. Só quem fez no papel, por outro lado, não tem a nota da prova no Teams. As equações gerais para um movimento desse tipo, recordando. Tem que trocar lá no outro. Tem. As equações gerais: posição do objeto em qualquer instante de tempo, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ vezes o tempo. Coordenada y igual a coordenada inicial mais velocidade vezes o seno do ângulo e menos um meio de gravidade tempo ao quadrado, já que é um movimento sob a ação da aceleração gravitacional. Vy igual a V0 seno de θ, o V0y menos gravidade vezes o tempo,
e equação de Torricelli, que relaciona velocidade inicial vezes seno de θ, aceleração e variação da coordenada y no movimento. Então, essas equações aqui gerais. Quando a gente pega essas equações gerais e coloca nelas os dados do problema em particular, o que nós temos? Posição igual a 0 mais V0, 40. Quanto é o cosseno de 60 graus? 1 meio, né? O cosseno de 60 é 1 meio, seno raiz de 3 sobre 2. Então, y inicial 0, 40 raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, 5, t ao quadrado, vy igual a 40 raiz de 3 sobre 2, menos 10t, e por último, vy ao quadrado igual a 40 raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, menos 20y, já que y0 é 0. Então, aqui, as 4 equações, já com os dados inseridos para o movimento da questão número 2. Ok? Até aqui alguma dúvida? Para calcular o alcance, para calcular a altura máxima, a gente precisa lembrar que a altura máxima é a coordenada y quando vy vai a zero e vice-versa. Quando vy vai a zero, ele está na altura máxima. E aí, olhando para as equações que nós temos disponíveis, a gente verifica que aquela que fornece esse resultado mais diretamente é a equação de Torricelli, porque ela já relaciona velocidade e coordenada y. Tá? Então, usando a equação de Torricelli, quando a velocidade for zero, esse cara, né, 20 raiz de 3 ao quadrado, menos 20, y igual à altura máxima. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, muda de sinal, 20h é igual a 20 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Tá? Por que eu optei por não fazer o cálculo? Porque tem um 20 aqui, né? Então eu já sei que essa altura máxima é igual a 20 ao quadrado dividido por 20 vezes 3. Simplifica. Altura máxima igual a 60 metros. Beleza? Letra A, então, feita. Depois, para calcular o tempo de voo, neste caso, o caminho mais curto, já que é um exercício terra a terra, seria usar direto a equação que dá a posição em função do tempo. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho esse termo e esse zero. Então, não preciso fazer a solução usando aí a fórmula de Bhaskara para chegar na equação da equação do segundo grau. Acaba compensando fazer o caminho em 2 passos quando a gente tem o y0 diferente de zero. Então, nesse caso, solução mais direta, mais econômica para calcular o tempo de voo é dizer que tempo de voo é o tempo no qual a coordenada y vai a zero. Então, 20 raiz de 3 chegou no tempo de voo menos 5 tempo de voo ao quadrado. Vou passar o 5t ao quadrado para o outro lado da igualdade, muda de sinal. Desse lado fica o 20 raiz de 3 tempo de voo. Como o tempo de voo igual a zero não satisfaz fisicamente, a gente pode fazer a simplificação. E aí, tempo de voo igual a 20 dividido por 5 raiz de 3, ou ainda tempo de voo igual a 4 raiz de 3 segundos,
Poderia deixar assim indicado, né, sem fazer o cálculo de 4 vezes raiz de 3. Que dá aí aproximadamente 6,9 segundos. Tanto faz quem deixou o resultado como 4 raiz de 3, ou quem fez os cálculos, quem deixou 6,93, ok, do mesmo jeito. Tá? A partir do tempo de voo, era fácil calcular o alcance, né? Lembrando que o alcance é coordenada x para esses 6,7 segundos, nós temos aqui que a coordenada x é igual a 40 raiz de 3. Esse negócio está apitando aqui. 40 vezes meio vezes o tempo. Então a gente poderia deixar 20 tempo de voo, ou 20 raiz, 4 raiz de 3, o que daria aí 80 raiz de 3 segundos, ou fazer a conta, né, do 20 vezes os 6,9, que vai dar 7 vezes 4, 28, 20, era fazer aqui. 138 metros. Claro que dependendo de como o cálculo foi feito, isso aqui poderia dar um valor um pouco a mais, um pouco a menos. Aí quem usou desde o início o cálculo da raiz, né, aproximado, sempre dá uma pequena diferença, mas nada de muito contundente. Dúvidas no segundo? Número 3 é um movimento só de subida e descida, né, só de queda livre. Com detalhe, o objeto é lançado verticalmente até atingir a altura máxima, ok. E aí o dado aqui era bastante indireto. Atinge a altura máxima 4 segundos após o lançamento. O que isso quer dizer? Que ele foi lançado com 40 metros por segundo. Por quê? 40 metros, 1 segundo, 30, 2 segundos, 20, 3 segundos, 10, 4 segundos, 0. Já que ele reduz a velocidade em 10 metros por segundo em cada segundo. Então, é um jeito indireto de fornecer essa velocidade inicial. E o outro detalhe é que quando ele volta ao solo, esse ponto, né, de tocar o solo é 10 metros abaixo do valor do lançamento. Ou seja, ele partiu de uma posição 10 metros acima do solo. E aí, altura máxima, velocidade de lançamento e velocidade final do objeto. Equações gerais do movimento de queda livre são as três equações, né? Não tem a do x, né? Então a gente tem aqui posição igual a posição inicial mais velocidade inicial, aqui ela só tem a componente y, né? Menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante de tempo, velocidade inicial, não precisa do y, menos gravidade vezes tempo, e equação de Torricelli, vy ao quadrado, v zero ao quadrado, menos 2g, y menos y0. Lembrando que a velocidade aqui ela é inteiramente vertical, né? Já que é um movimento só de subida e descida.
Legal? Dados do problema lançados aqui, y igual a 10 mais 40t menos 5t ao quadrado. Vy igual a 40 menos 10t e Vy quadrado igual a 40 ao quadrado menos 20y menos 10. Para calcular, então, a altura máxima, aqui nós temos duas possibilidades igualmente interessantes. A primeira delas é calcular usando Torricelli. Outra possibilidade seria fazer direto pela equação da posição. Já que eu sei que ele demora 4 segundos para chegar na altura máxima, eu também poderia ter vindo por aqui. Era só substituir o tempo por 4. Vou fazer as duas, tá? Então, calculando a altura máxima. Quando ele chega na velocidade zero, esse cara que partiu de 40, com 40 de velocidade, menos 20, altura máxima menos 10. Passa esse termo para o outro lado da igualdade. Então, 20h menos 10 fica igual a 40 ao quadrado. H menos 10 vai ser igual a 40 ao quadrado dividido por 20. E o último passo, altura máxima igual a 40 ao quadrado dividido por 20 mais 10. Fazendo o cálculo, isso vai ficar, então, 40 ao quadrado, 16 vezes 100, dividido por 20, 80 mais 10. Tá? Então, altura máxima, 90 metros. Ok? Ele sobe 80 metros e já estava 10 metros acima do solo. Aí, se eu tivesse resolvido aqui, tudo bem, está na mesma. Se você usa a equação que dá a posição em função do tempo, basta você lembrar, observar que o h é a coordenada y para 4 segundos. Foi dado do enunciado. Então, 10 mais 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 segundos ao quadrado. Isso fornece, então, 10 mais 160 menos 5 vezes 16. Seguindo com o cálculo, a altura máxima, então, vai ser igual a 10 mais 160 menos 80, então dá 80, com mais 10, chega aí nos mesmos 90 metros. Tá? Duas soluções eram possíveis, pelo que eu vi, a maioria de vocês resolveu do primeiro jeito. Tá? Altura máxima, módulo da velocidade com que o objeto foi lançado. A gente já chegou nele, né, automaticamente. Ou quem quisesse fazer o cálculo poderia usar isso aqui, ó. Vy igual a V0 menos gravidade vezes o tempo. E aí, nesse caso, se ele atinge a altura máxima, 0, em 4 segundos, 4. E aí, V0 igual a 40 metros por segundo. Tá? A última, a letra C, pedir a velocidade final do movimento. Para calcular a velocidade final, a gente precisa ter o tempo de voo. E aí,
o tempo de voo ele implica a solução da primeira das equações. É o jeito mais fácil, tá? Sem fazer muita divisão, é saber que o objeto vai atingir a altura zero, partindo de 10, com uma velocidade inicial de 40 e tendo aceleração gravitacional. E aí aqui não tem muito jeito, tem que resolver a equação do segundo grau para chegar no resultado. Acho que é o jeito mais direto ainda. Então daqui, invertendo, a gente tem menos 5 tempo de voo ao quadrado, mais 40 tempo de voo, mais 10 igual a zero. Poderia dividir tudo por 5, por menos 5? Sim, para ficar uma equação mais amigável, né? Então, dividindo tudo por menos 5, ficaria tv quadrado, menos 8 tempo de voo, menos 2 igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por menos 5, para ficar com uma equação do segundo grau com uma cara mais limpa, mais fácil. O resultado muda? Não, não muda. Quem fez sem fazer essa simplificação chega no mesmo resultado. Tá? Aqui, tempo de voo, então, menos b, 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 64, menos 4 vezes a vezes c, menos 2, dividido por 2, isso dava então 8 mais ou menos raiz de 64 mais 8, raiz de 72, portanto, dividido por 2, raiz de 72, 6 raiz de 2, 8,5. Então, nós teríamos 8 mais ou menos 8,5 dividido por 2. A gente já sabe que o tempo negativo não faz sentido, é uma solução matemática, mas que não tem nenhum sentido físico. Então, a solução é 16,5 dividido por 2, que dá, então, 8,25 segundos. Então, o objeto gastou 4 segundos para subir e depois 4,25 segundos para descer. Com isso, a gente pode calcular a velocidade final, já que ela vai ser v final igual a v0, 40, menos 10 vezes 8,25, portanto, 40 menos 82,5, logo menos 42,5 metros por segundo. Algumas pessoas esqueceram do sinal, eu alertei sobre esse esquecimento. Dúvidas nessa? Número 4 era um lançamento terra-terra, com velocidade inicial de 80 metros por segundo e ângulo de 30 graus com horizontal, solicitado de sempre altura máxima, tempo de voo e alcance. Tá? Então, muito parecido com o exercício anterior, um exercício número 2, na verdade. Esse exercício número 4, nós temos aí velocidade inicial 80 metros por segundo, ângulo de partida 30 graus, posição
inicial, origem do sistema de coordenadas. Como é que ficam as equações, então, do movimento? Já fazendo preenchimento direto, né? A gente já colocou ali mais de uma vez os gerais, então. Posição inicial, 0. Velocidade, 80. Cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, vezes o tempo. Coordenada y. Y0 é 0. V0, 80. Seno de 30 graus, 1,5. Vezes o tempo, menos gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. VY, para qualquer instante, 80 vezes 1,5, menos gravidade vezes tempo. E, por último, Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Então, aí as 4 equações para esse movimento. Repeteco do anterior, sim. Letra A, altura máxima. Quando a velocidade y for 0, 40 ao quadrado menos 20, altura máxima. Logo, a altura máxima vai ser igual a 40 ao quadrado dividido por 20, portanto, 1.600 dividido por 20, que dá 80 metros de altura máxima. Então, reparem que o objeto chega, né, ele sobe o mesmo tanto que subiu no outro exercício, só que ele não tinha o 10 de partida, então não chegou a 90, ficou lá nos 80. Depois, para calcular o tempo de voo, aqui a gente tem uma grande facilidade, né? A gente pode usar para calcular o tempo de voo a velocidade em função do tempo. Por quê? A gente sabe que a velocidade final ela é simplesmente V0y com sinal negativo, ele vai inverter, né? Então a gente vai ter aqui que quando o objeto atingir menos 40 metros por segundo de velocidade componente vertical, ele que partiu com mais 40 terá chegado ao final do voo. Ou seja, 10 vezes o tempo de voo é igual a 40 mais 40, 80. Temos então como tempo de voo 8 segundos. E aí, calcular o alcance fica mamão com açúcar, né? É só usar a primeira equação ali para calcular o alcance. A gente tem 40 raiz de 3 sobre 2, tempo de voo é 8 segundos, então nós vamos ter 8 dividido por 2, 4, 160 raiz de 3 metros, o que dá aproximadamente 277,1 metros. Eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês que é possível fazer o cálculo sem usar a calculadora, até porque, em geral, concursos são feitos sem calculadora, e aí as respostas são todas em raiz, tá? Fica aí, se fosse uma questão múltipla escolha, o resultado seria o 160 raiz de 3, né? Já que não é permitido usar a calculadora, e normalmente há um estímulo nesse tipo de avaliação a que vocês não façam cálculo usando os valores decimais. Okay? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.